Olá, amigos. 31 de março de 2016, data importante na história pátria, data em que a ameaça de fazerem do nosso país uma grande Cuba, de fazerem do nosso país a republiqueta governada por uma ditadura sanguinária desde o final da década de 50 do século passado, fracassou. E fracassou não porque houve propriamente uma intervenção militar, fracassou porque, nos ombros de um grande movimento popular, a nação brasileira exigiu que se tomassem providências. Não somos intervencionistas do movimento pela legítima defesa, mas não podemos deixar de lembrar a verdade dos fatos e anunciá-la às gerações que não viveram aquela época, hoje padecendo da lavagem cerebral desde os bancos escolares a respeito do que levou ao movimento cívico-militar de 31 de março de 1964 e do que aconteceu posteriormente até a chamada normalização. Esses aspectos dos livros de história do Brasil são alvo, há muitos anos, de um processo de tortura da verdade, a tal ponto que as gerações mais jovens tendem a olhar e encarar aquele período como algo negativo para a história do país, quando na verdade foi algo muito positivo, começando pela salvação da pátria do perigo comunista. A verdade será reposta. Vai demorar. O processo é lento e é demorado, mas chegaremos a um termo adequado de compreensão daquele período. Já verificamos isso em largas faixas da juventude, que se dispõe a estudar a história de espírito desarmado. E isso produzirá, no tempo devido, a reposição da verdade. Mas vamos ao nosso tema de legítima defesa. Certamente assistiram aí as imagens terríveis divulgadas pelos meios de mídia, mas principalmente pela internet, de uma jovem juíza dominada por um criminoso no fórum regional do Butantã, aqui na capital paulista, e ameaçada de ser queimada viva. Ela era responsável, titular da vara de violência doméstica, e esse homem respondia a um processo por violência doméstica lá sob a vara dessa juíza. O episódio foi controlado pelos policiais militares de serviço, muito bem controlado, com muita prudência, muita calma, muito preparo, evitando danos maiores. Ninguém saiu fisicamente ferido, nem mesmo o infrator saiu fisicamente ferido desse episódio, mas é claro que logo pipocaram os comentários por aí. Eu recebi em particular um comentário de um conhecido site jurídico, mantido aqui em São Paulo. E nesse site se advogava a necessidade urgente, absoluta, de que os gabinetes dos juízes nos fóruns, os próprios fóruns, recebam um reforço de segurança, que sejam cercados de seguranças armados. Ah, bom, cercados de seguranças armados. De fato, suas excelências precisam de segurança para trabalhar e precisam de segurança para atuar na distribuição do direito, no reconhecimento do direito àquelas pessoas que têm esse direito e o buscam pelos meios processuais disponíveis. E mais, os juízes de direito, pela Lei Orgânica da Magistratura Nacional, têm porte de arma. Podem portar arma, podem possuir arma e portar arma, se assim desejarem, se assim entenderem, se sentirem aptos a isso. Então, o nosso modo de ver, e aqui repito, item de uma palestra já mencionada, é que as mulheres vítimas de violência doméstica e as autoridades e as mulheres que exercem cargos de autoridade, como o cargo dessa juíza, têm o mesmo direito de qualquer pessoa à legítima defesa. A nosso ver, a situação seria morta no ninho, embora tenha havido uma falha de segurança, pois que se permitiu o ingresso de material incendiário nas dependências do fórum.
A nosso ver, seria resolvido imediatamente se a juiz em questão estivesse armada, tivesse disposição para isso, tivesse preparo para isso, se estivesse armada e repelisse a agressão, que poderia ser uma agressão letal, e se desenhava como uma agressão letal, a mão armada. É isso que nós advogamos, respeitando o livre critério de todas as pessoas, porque sempre dissemos e sempre diremos, afirmaremos que é tão nobre a disposição de se defender, como também a atitude de abrir mão das armas. Ambas são plenamente respeitáveis, mas ambas devem ser asseguradas como direitos ao cidadão brasileiro e à pessoa de bem em qualquer parte do mundo. Então, que esse episódio sirva mais uma vez de exemplo. E queremos comentar também a resposta da CBC Taurus a um programa gravado recentemente, em que repercutimos matéria do jornal Agora a respeito de problemas de qualidade em várias armas da Taurus, muito especialmente lotes de armas vendidos à Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não sabemos se isso se repetiu em outras partes do país, mas nos referimos à matéria da Agora e aos lotes de armas fornecidos à Polícia Militar do Estado de São Paulo. E, entre outras coisas, dizíamos então que o silêncio da Taurus era danoso para a própria empresa e danoso para a comunidade, danoso para os consumidores, e que, no mínimo, a empresa deveria tomar a iniciativa de fazer o devido recall. Muito bem, em carta do nosso respeitado Salésio Luz, vice-presidente de vendas e marketing da CBC, que hoje é controladora da Taurus, e aliás ele nos lembra desse aspecto que omitimos naquele programa, porque não consideramos ali naquele momento relevante, mas a CBC hoje é controladora da Taurus, nos informa essencialmente que a matéria tem fundamento, porém esclarece que no tocante ao caso do delegado de polícia, vitimado por criminosos e cuja arma foi encontrada travada junto ao cadáver do infeliz policial, a perícia teria mostrado falta de manutenção adequada na arma. Esse é o primeiro item colocado aqui. E como cito um dado de caráter pericial, certamente a CBC Taurus teve acesso aos autos do inquérito policial e ao do processo e está nos informando algo que não era do nosso conhecimento, embora nós não tenhamos citado especificamente o caso da morte do delegado de polícia, que consta da matéria da Agora, mas não foi mencionado por nós. E no item 2 coloca que foram sim verificados problemas técnicos em submetralhadoras do modelo SMT-40, fornecidas à Polícia Militar do Estado de São Paulo, no total de 6.000 unidades, e a Taurus recolheu todas elas, e se prontificou a substituí-las todas por um novo padrão, uma nova arma de calibre 9mm, anterior a .40, essa de calibre 9mm, sem ônus algum para o Estado de São Paulo, portanto para o pagador de impostos do Estado de São Paulo e para a Polícia Militar. Diz que os problemas técnicos verificados foram casos isolados que levaram a empresa a fazer um recall de todas essas armas. Muito bem. E mais um terceiro item, dizendo que sim, com referência às pistolas modelo PT 24/7, calibre .40 também, da Polícia Militar de São Paulo, que é o calibre básico, né? Aproximadamente 100.000 unidades foram fornecidas e apenas 4 apresentaram problemas no informe aqui da Taurus. Não obstante isso, com base nesses 4 casos de problemas, a empresa, segundo nos informa o Sr. Salésio Luz, entre os anos de 2013 e 2015, então vejam que é uma coisa já um pouco antiga, entre os anos de 2013 e 2015, recolheu todas as armas, submeteu-as a testes rigorosos e elas foram liberadas para uso. Então não se constatou, nesse caso, na verdade, defeito em massa, mas foi um processo de precaução que se adequa aos termos daquilo que nós informamos aqui, que se chama o recall praticado pela indústria de modo geral. Por fim, eu vou ler o parágrafo final da carta do Sr. Salésio Luz. Gostaríamos de ressaltar que a Companhia Brasileira de Cartuchos
adquiriu o controle acionário da Taurus com nova administração, novo compromisso de qualidade, novos produtos e processos, e que, na condição de empresa estratégica de defesa, reafirma a CVC Taurus o permanente compromisso de fornecer às forças de segurança e aos consumidores em geral equipamentos com alto padrão de qualidade, produzidos de acordo com as mais severas normas de segurança. É isso que todos esperamos, confiamos, evidentemente, naquilo que é informado pela Taurus. Ficamos satisfeitos de verificar que o recall foi feito e apenas insistimos no ponto que deveria ter havido mais transparência nesse processo, exatamente para evitar problemas e evitar o dano que claramente foi sofrido pela marca e que acaba sendo sofrido também pelo consumidor. Sai agora, os nossos participantes do movimento pela legítima defesa estão informados desse assunto, têm, evidentemente, muitos deles as suas armas fabricadas pela Taurus, agora controlada pela CVC, e são, seguramente, os melhores juízes da qualidade desse produto. O que nós, do movimento pela legítima defesa, queremos é, verdadeiramente, que sejam disponibilizadas ao público consumidor armas da melhor tecnologia disponível no mundo. E também, evidentemente, as forças armadas para a defesa da pátria, as forças policiais para a defesa da sociedade. É de interesse do Brasil uma indústria de defesa pujante. Sempre dissemos isso aqui. Somos por uma indústria de defesa pujante e lamentamos que o nosso país haja perdido a oportunidade de tê-la. Mas ainda é um processo resgatável. E esperamos, sim, que a CVC Taurus seja a parte viável, seja a parte decisiva desse processo. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.